Rapaz, teve pipe bomb de CM Punk no ringue e não sobrou pra ninguém, nem mesmo pra TKO. Se vocês quiserem saber tudo o que aconteceu nesse último Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque esse resumo tá muito legal. Nós tivemos 4 lutas interessantes, várias storylines marcadas para a WrestleMania, temos luta nova para a WrestleMania e tem lenda que resolveu entrar em luta da WrestleMania. Então, se você quiser se manter antenado, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar atualizado para a WrestleMania que vai acontecer daqui a uma semana e alguma coisinha. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para o YouTube divulgar mais o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 12 mil inscritos. A gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw. Vamos começar aí com CM Punk. Cara, o Punk já veio pro ringue, já veio na grosseria, né? Ele já sentou no... Quando o Punk sentou no ringue, eu falei, ih, rapaz, lá vem Pipe Bomb. O cara, quando senta assim de perninha cruzada que nem chinês, cara, é porque a chapa vai esquentar. Primeiro ele começou falando sobre a cidade de Houston, que a cidade de Houston é uma cidade de luta livre, que tem muita história de luta livre ali. Falou da Houston Wrestling, que era a companhia dali da região. Ele falou que você não pode. Você acaba se comparando com as pessoas do passado, né? Os velhos lutadores que lutaram ali. E se pergunta o que o Harley Race faria ali naquela situação. Ele também disse que coisas importantes acontecem quando você está acordado, e aí ele diz que é muito bom estar vivo numa segunda-feira em Houston, no Texas. Até aqui, aquela promo de face para poder falar com a galera, né, citar o nome da cidade, beleza. Quando ele fala isso, a galera começou a gritar OTC na arena. E algumas vaias estavam vindo para o Punk. Aí o Punk chegou e falou, olha, o Roman não tá aqui. Aí os fãs vaiaram. E aí ele falou, olha, com a ajuda dos primos dele, o Roman, ele me botou através da mesa dos comentaristas, me deu um powerbomb na mesa dos comentaristas. E ele não podia evitar de mandar a minha revanche no Monday Night Raw, no Madison Square Garden, foi o show da semana passada. Ele diz que ele apareceu sozinho, só com os seus 2 punhos e o título nos ombros, e mandou o recibo para o Roman Reigns, mandando um powerbomb nele na mesa. Ele também diz que sabe que o Roman ainda odeia ele e que isso é bom porque ele é odiado, porque ele não troca sua autenticidade por aprovação, né? Aí ele já começou os ataques ao Roman. E aí ele disse que ele tem sido odiado por perdedores e que isso é o preço que ele paga por não ser um deles. Tá, e aqui a gente, assim, ele deu uma alfinetada aí nos fãs que não gostam muito dele, né? Aí, nesse momento, o Punk ele sobe na mesa dos comentaristas, né? Ali na frente, onde estava o Michael Cole e o digníssimo Corey Graves. E aí ele começa a se perguntar se foi ruim quando. Se as pessoas vão ficar chateadas com ele quando ele aleijar o Roman Reigns. Ele disse que assim, o povo começou a vaiar, né? E aí ele falou: olha, eu apareço, eu sou um velho, mas eu não sou fraco. E aí o público começou a gritar CM Punk, né? E aí ele disse que vai dizer por que ele odeia o Roman Reigns. E aí, meus amigos, aí é que começa a pipe bomb, cara. Ele tirou a jaqueta e falou o seguinte: olha, deixa eu ler aqui, porque a promo foi longa, tá? Ele fala o seguinte: enquanto que as minhas ferramentas foram afiadas e foram endurecidas pela luta livre, as ferramentas do Roman Reigns são de plástico. Ele disse que no passado ele não entendia. Hoje ele entende por que a TKO manda o Roman sem cinturão, sem ser o campeão, para ir no Jimmy Fallon, que é o programa o programa de audiência, né, do Late Time, né, lá nos Estados Unidos, é como se fosse o Jô Soares 11h30, né? Só que é um programa mais antigo de entrevista lá dos Estados Unidos, tem desde a década de 60. E aí o Jimmy Fallon é hoje o apresentador do Tonight Show, que é esse programa, né? E aí o Roman apareceu na semana passada, esculhambou o CM Punk, falando que ele estava ali não o Punk porque ele era uma estrela maior do que o Punk. E aí o Punk diz que o Roman foi enviado em vez do Punk porque o Punk é perigoso, porque você nunca sabe o que ele vai fazer ou falar.
E aí o Punk fala que ele pode filmar televisão e filmes e tudo mais e ainda aparecer para trabalhar, enquanto que os fãs vaiam ele quando ele fala que o Roman Reigns não vai estar ali. Né? Então, rapidamente o Punk jogou a plateia contra o Roman Reigns e ele falou que quando o Roman aparece, ele aparece atrasado, vai embora mais cedo, levanta e enche o peito, caminhando pelos bastidores como se ele fosse o The Rock. E aí ele fala que o The Rock é uma estrela de Hollywood, ou melhor, era uma estrela de Hollywood, assim como o Roman Reigns era um campeão. Né? E aí, essa altura a galera já tava, né? O Punk tava tirando para tudo que é lado. E ele diz que aquilo ali era professional wrestling, não era cinema. Ele fala que o primo dele está o primo dele, CM Punk, não está no Board of Directors da TKO, ele está referenciando The Rock, e o papai dele não era um lutador que conseguiu um emprego para ele porque ele foi um lixo no futebol americano, referência ao Roman Reigns, que o pai Sika arranjou um emprego na WWE porque ele não conseguiu se tornar um jogador de futebol americano profissional. O Punk, então, ele fala que ele conquistou tudo o que ele tinha, enquanto que o Roman Reigns era um nepo baby que comeu comida de cachorro para um velho esquisito. E aí ele fez referência ao Vince McMahon. E aí ele fala que aquele velho esquisito tratava o Punk como um cachorro e queria que ele sorrisse. Mas o Punk tinha dinheiro do tipo vai se ferrar. E aí ele resolveu simplesmente pegar a bolinha dele e ir embora. Né? Então, assim, referenciando o fato de que, cara, eu não me humilhei por dinheiro. Assim que eu consegui o dinheiro, assim que o Vince tentou me humilhar, eu dei linha na pipa. O Punk disse que o Reigns gosta de ou quer controlá-lo, assim como ele controla os primos dele e a família dele, mas eles não podem controlar o Punk. E isso acabou fazendo o público finalmente se aliar, ficar ali com o Punk. Aí o Punk fala o seguinte, olha, quando as pessoas pedem uma pipe bomb, sem entender o que isso significa, é isso que elas recebem. E aí o Punk fala que o Roman pode se gabar sobre ser o main event da WrestleMania, mas se a maioria das pessoas fossem ruins que nem ele, então eles teriam sido demitidas e banidas da luta livre, né? Ou seja, novamente dizendo que o Roman tem favorecimento na companhia. E aí o Punk chegou, olhou para a câmera e falou, olha, a gente pode ficar numa ponte e explodir ela porque, cara, ele sabe como nadar. Ou seja, ele fez uma referência aqui ao fato seguinte, meu irmão, eu posso falar o que eu quiser na frente das câmeras, não tem nada o que vocês possam fazer porque eu sei me virar. E aí foi uma referência velada à AEW. E aí o CM Punk chega e fala, todo mundo tá aqui essa noite, o Pat McAfee escreveu um cheque que ele não pode receber, referência ao fato de que o Pat McAfee vai acabar tomando uma surra pelo que ele fez. E aí ele fala que o Pat McAfee devia dizer ao agente dele que colocou ele no negócio para baixar o preço dos ingressos. Foi um ataque direto ao Ari Emanuel, CEO da TKO, e sim, a WWE reconheceu a questão dos ingressos e falou para os ingressos serem abaixados. Ele disse que não vai deixar o Pat vir até o negócio dele, falar com ele sobre botar assentos nos estádios, porque falou que o Pat tem um recibo vindo para ele e ele diz que ele quer que os preços dos ingressos sejam baixados para que ele possa ver todas as famílias vindo e assistindo ele pisar na garganta do Roman Reigns na WrestleMania. E depois ele fala que o nome dele é CM Punk e ele aprova essa mensagem fazendo uma referência às eleições que estão surgindo nos Estados Unidos. Cara, olha, essa promo do Punk teve tantas camadas que foi um negócio absurdo, tá? Eu tentei fazer juiz aqui, tentar fazer uma tradução mais literal possível, mas, cara, teve muita coisa. E assim, é impressionante, espantoso a WWE de novo ter partido para cima da TKO. E falando dessa vez, literalmente assim, o Pat McAfee, ele falou na promo dele que o Cody Rhodes era um lutador que representava um presente que os fãs da WWE não queriam, e era por isso que
os ingressos da WrestleMania estavam encalhados. E aí o Punk literalmente chegou e falou assim: olha, os ingressos da WrestleMania estão encalhados, não é por causa do Cody, não. E os ingressos da WrestleMania estão encalhados porque eles estão muito caros. Né? Se eles tivessem um valor mais acessível, as pessoas iriam. Porque, cara, é WrestleMania, todo mundo quer ir. É uma grande festa. Então, assim, o fato de que a WWE liberou o Punk pra falar provavelmente o que ele bem entendesse, ou pelo menos deram um guia lá e chegaram, cara, eu não tenho dúvida que o Triple H e o pessoal do criativo virou pro Punk e falou o seguinte: olha, vai lá, manda brasa e pode falar o que você quiser, inclusive dos ingressos. Porque, cara, a verdade é que a WWE não tá interessada no lucro. A WWE, ela tá interessada em botar gente no estádio para fazer a melhor WrestleMania possível. Quem tá querendo lucro acima de tudo é a TKO, que é a empresa que tem 51% das ações da WWE. Tá? No passado, na época do Vince McMahon, não existia essa ganância porque ele já tinha dinheiro e ele queria que o estádio ficasse cheio. A TKO não quer isso, a TKO quer lucro. Tá? Então a verdade é que a WWE batendo na TKO de novo, e aí a gente tem que ver aí no futuro o que vai dar essa situação. Porque o que parece realmente é que o Triple H ligou o F e mandou atacar tudo referente a TKO, isso parece. Agora vamos seguir em frente com o show, né? Porque teve mais show do que a Pipe Bomb do CM Punk, né? Depois da Pipe Bomb dele, a gente teve um segmento nos bastidores do Danhausen com o Speed, mostrando primeiro a confusão do Speed na semana passada com o LA Knight, acertando ele com o soco inglês. Depois a gente vê o Speed falando nos bastidores com o Adam Pearce pedindo para que a maldição fosse tirada dele. E o Danhausen apareceu. O Danhausen oferece de tirar a maldição do Speed em troca da mansão dele, coisa que o Speed fala que não pode fazer. Antes de isso acontecer, o Adam Pearce aconselha ele ir embora dali, né? Dar linha na pipa e ir embora do Ross. Só que o Logan Paul e o Austin Theory aparecem e falam o seguinte: olha, Speed, o melhor lugar para você é estar com a gente, porque a gente pode proteger você. Se você for embora, a gente não vai conseguir proteger você. Você é inimigo dos Usos, você é inimigo do LA Knight, agora já era. Pois bem, o Speed acaba indo com eles e aí o Adam Pearce fala: bom, isso é uma péssima ideia. E realmente foi uma péssima ideia. Nós tivemos a primeira luta da noite, uma luta entre a Division contra, na verdade, o Austin Theory da Division contra o LA Knight, que foi uma luta boa, tá? Foi uma luta de 10 minutos e no final das contas começou um monte de treta, porque nas costas do juiz, o ISHOW Speed foi jogado pelo Logan Paul para cima do LA Knight. Isso acabou causando uma confusão, o LA Knight foi para cima do ISHOW Speed. Na hora que o LA Knight tentou ir pra cima dele, o Speed deu um salto por cima dele, né? E principalmente na hora que os Usos vieram ajudar, né? O Speed tentou fugir, né? Os Usos vieram para impedir, o Speed pulou por cima dele, tentou passar pelo ringue, o LA Knight tentou pegar ele, aconteceu do Logan Paul a tentar atrapalhar, tomou uma clothesline do LA Knight, e aí o Austin Theory aproveitou e fez um rolamento da morte para 3. A vitória do Austin Theory, que eu vou dar 2 estrelas e 75 pela luta, mas 0,25 pelo entretenimento. Então vou dar um total aí de 3 estrelas. Depois da luta, o ISHOW Speed estava na linha ali para receber um One-D dos Usos, mas aí o Logan Paul conseguiu puxar ele e tirar ele do ringue, tá? Então o ISHOW Speed conseguiu escapar. Depois da luta e depois dessa treta toda, o LA Knight pegou o microfone, chamou o Adam Pearce e desafiou a Division e o ISHOW Speed para uma luta 3 contra 3 na WrestleMania, e o nosso queridíssimo Adam Pearce confirmou. Então nós temos a nossa 13ª luta para a WrestleMania: Usos e LA Knight contra a Division e o ISHOW Speed. E antes que vocês reclamem, ISHOW Speed, não sei o que e tal, o cara treinou. Tá? Ele treinou lá com o Randy Orton para lutar, tá treinando. Então acho que ele vai ter uma participação minimamente decente da WrestleMania. Pelo menos vai ser engraçado ver o ISHOW Speed apanhando um pouquinho nos shows. Depois disso, a gente ia ter a nossa segunda luta da noite, entre J.D. McDonagh e Finn Balor, pupilo contra mestre, né? O Finn Balor foi o mestre, foi aquele que introduziu o J.D. McDonagh nos negócios. Quando ele estava vindo pro ringue, o Finn Balor acabou sendo atacado pelo Dominic Mysterio, que estraçalhou com ele. Ele foi jogado, o Finn Balor tentou se recuperar, jogou o Dominic no apron, jogou o J.D. para fora do ringue, mas depois o Dominic veio com uma cadeira pro ringue, acertou primeiro o cinturão da AAA nas costas dele, depois entrou com uma cadeira, acertou as costas do Finn Balor e ainda sentou com a cadeira em cima do Finn Balor enquanto o J.D. estraçalhava ele.
Isso acabou fazendo com que o Finn Balor ficasse irado. Depois, mais lá pra frente do show, teve uma promo do Finn Balor dizendo em que o Dominic havia despertado algo que ele não imaginava. E pela cara do Finn Balor, sim, a gente vai ver o Demon Balor na WrestleMania, pra alegria de muita gente que queria ver a volta dessa persona aí para a WWE. Depois disso, a gente teve uma conversa nos bastidores, era a AJ Lee ia dar uma entrevista pro Michael Cole, e aí a Becky Lynch interrompeu essa entrevista e começou a falar com a AJ. A Becky atacou a AJ, falando que a última WrestleMania da AJ Lee foi 11 anos atrás, e que ela foi a sua substituta, né? Que a AJ Lee viu a Becky Lynch como sua substituta e por isso que ela deu linha na pipa um dia depois. Para vocês que não sabem da história, né? A última WrestleMania da AJ Lee foi na WrestleMania 35. E nessa WrestleMania, a Becky Lynch foi usada como extra. Então ela estava nos bastidores na WrestleMania 35, WrestleMania 35 não, WrestleMania 31, né? Foi em 2015. Né, foi WrestleMania 31 em 2015, a Becky Lynch estava nos bastidores, foi usada como extra. A AJ Lee teve a última luta dela na WrestleMania nesse show. E aí, quando foi no dia seguinte, ela fez uma última aparição no Monday Night Raw e foi embora da companhia. E aí a Becky Lynch falou que ela viu na Becky a sua substituta e por isso que ela desistiu. Né, falou que ela ia acabar indo embora por causa disso. Acabou indo embora por causa disso. E aí ela fala, olha, você ganhou de mim na sua casa na Elimination Chamber, mas a WrestleMania é a minha casa, então você vai perder o título. E aí a AJ responde dizendo que ela foi subestimada a carreira inteira, mas que nenhuma das conquistas da Becky existiria sem o caminho que ela mesma abriu. E ela afirma que ela não é substituível, porque mesmo depois de 10 anos a empresa continuou chamando por ela, e os fãs também, devo ressaltar, e completou com a frase mais forte do segmento, dizendo que quando a Becky colocasse a filha para dormir e perguntasse quem é a sua lutadora favorita, a resposta não seria Becky Lynch, seria AJ Lee. Lembrando que a própria Becky recentemente reconheceu que viu a filha um belo dia saltitando que nem a AJ Lee em casa. Tá? Então a AJ Lee foi embora, deixou a Becky Lynch irada, né, chateadíssima da vida. Foi bem legal de ver essa entrevista aí, né, essa conversa da AJ Lee com a Becky Lynch. Às vezes você consegue alavancar uma história sem um soco sequer, apenas no papo. Foi bem interessante ver a WWE trabalhando aqui. Depois disso a gente teve a segunda luta da noite, efetiva, né? Bayley contra a Lash Legend, né? Bayley acompanhada da Lyra Valkyria, Lash Legend acompanhada da Nia Jax. Foi uma boa luta de televisão que no final a Nia Jax tentou atrapalhar dando uma rasteira na Becky nas costas do juiz. Isso fez a Lara Valkyria partir para cima dela. Quando ela não conseguiu sucesso, a Charlotte Flair e a Alexa Bliss vieram para cima dela, com a Charlotte Flair dando chicotada com a jaqueta de couro na Nia Jax. Eu achei mó barato a Charlotte dando chicotada com a jaqueta de couro para cima da Nia, enquanto que a Alexa ficou ali nas costas da Nia tentando dar ali uma gravata, né? Aí a Bayley deu ainda uma voadora, pulou para cima delas, voltou pro ringue. A Lash pegou a Bayley, né? Porque a Bayley foi se jogar para cima da Lash, a Lash segurou. A Lash subiu na segunda corda. Quando ela foi mandar um follow slam da segunda corda, a Lyra segurou a perna da Lash. E aí a Lash acabou caindo com a Bayley por cima dela. A Bayley foi pro pinfall. A Lyra continuou segurando a perna da Lash Legend na cara do juizão, que nem disfarçou. O juiz bateu 3 e deu a vitória para Bayley. Tá uma luta de 8 minutos que eu vou dar 3 estrelas pela luta, mais 0,25 pelo entretenimento. Eu vou dar 3 estrelas e 25 para a luta. Foi bem divertida. Depois disso a gente viu Seth Rollins. Seth Rollins veio para o ringue para basicamente falar sobre como ele iria caçar o Paul Heyman até o fim do mundo, e também falando que ele não sabia qual era o problema do Gunther, que não sabia qual era o relacionamento de negócios que o Gunther havia entrado com o Paul Heyman, mas que para ele era pessoal. Isso fez o Gunther aparecer para tentar mandar o Mata-Leão para apagar o Seth Rollins, mas o Seth Rollins conseguiu escapar e ele conseguiu aplicar um Mata-Leão no Gunther. O Gunther escapou, tomou um Big Boot, ainda tomou um Suicide Dive na cara, mas quando ele tomou o Suicide Dive, o Gunther conseguiu segurar o Seth Rollins e ele jogou o Seth pro outro lado da mesa. Só que o Seth não sofreu nada, mandou o Hulking up, pulou por cima da mesa e foi para cima do Gunther. Os dois continuaram na briga, vieram alguns oficiais para tentar separar, e aí o Gunther conseguiu mandar
um Big Boot na cara do Seth Rollins e conseguiu fazer com que ele sofresse um pouco de dano, enquanto ele, Gunther, foi embora e o Seth Rollins ficou batendo boca de longe. Depois, nos bastidores, o Gunther, ele encontrou o Paul Heyman e aí o Paul Heyman falou o seguinte: olha, eu não estou entendendo por que você veio fazer aquilo, me ajudar, mas muito obrigado. Eu devo a você um muito obrigado muito grande. E aí o Gunther falou o seguinte: olha, esse assunto é pessoal para o Seth Rollins, mas também é pessoal para ele, só que não pelo motivo que o Seth imagina. E aí, antes de sair, o Gunther aperta a mão do Paul Heyman e fala que ele devia muito mais do que um simples muito obrigado, dando a entender que agora o Paul Heyman devia um favor pro Gunther. Paul Heyman e seus favores, né? A gente já teve essa história no ano passado. E aí fica a pergunta, né? Que raio de favor que o Gunther vai pedir do Paul Heyman? Coloca aqui nos comentários qual o favor que vocês acham que o Gunther vai exigir do Paul Heyman. Eu quero muito saber. Aliás, lembrando, né, os comentários de vocês aqui podem aparecer no vídeo do Sincerão da Galera, que vai ao ar amanhã, meio-dia. Então eu conto com vocês para conseguir fazer esse vídeo. Coloca aqui nos comentários um comentário por tópico, por favor, de 2 a 3 linhas, para que eu possa fazer um videozinho legal. Nada de botar testamento falando do show inteiro, tá? Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite. Foi uma luta de 3 contra 3. Devon Evans, Dragon Lee e Penta contra Los Americanos. Los Americanos chateadíssimos que não estão na WrestleMania e não estão na luta de escadas pelo campeonato intercontinental, em particular o El Grande americano, né? E, cara, foi uma belíssima luta, tá? Teve muita gracinha, teve o pessoal aí dos faces fazendo o passinho do Penta e tudo mais. Muita hilaridade, muita plaquinha sendo colocada nas máscaras dos americanos para eles tentarem vencer. Depois de muitas reviravoltas, o Devon Evans ele chegou e mandou, cara, ele mandou um old cutter que ele deve ter pulado uns 5 metros para cima da corda, sem brincadeira. Ele deu um salto muito alto e aplicou o old cutter no Bravo para 3. Então, vitória do Devon, do Penta e do Dragon Lee, 8 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia, foi a melhor luta da noite. E aí, depois disso, quando eles estavam comemorando, eis que apareceu ninguém mais, ninguém menos do que Rey Mysterio. Rey Mysterio veio pro ringue, e aí ele chegou e falou o seguinte: olha, no ano passado eu fiquei sem participar da WrestleMania e tudo mais, esse ano eu tô querendo compensar isso. Eu falei com o Adam Pearce e eu percebi que tava faltando uma pessoa nessa luta de escadas. Eu falei com o Adam Pearce concordou, então quero dizer que essa luta de 5 pessoas de escadas agora vão ter 6, porque eu também irei lutar pelo campeonato intercontinental. Então foi bem interessante isso, ver que o Rey Mysterio estará na luta de escadas da WrestleMania. E aí foi muito engraçado, porque muita gente falou: olha, a luta que tinha sido escalada era Gunther e Rey Mysterio, mas o Rey Mysterio se contundiu. E aí eu fiquei pensando assim, será que não foi um migué que o Rey Mysterio deu para ele não ter que lutar contra o Gunther e se aposentar? Eu, na verdade, na hora da live até pensei nisso, mas eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que eles viram que o Bron Breakker talvez não fosse ficar pronto a tempo de fazer uma história na televisão para a WrestleMania, então eles resolveram guardar essa luta, resolveram botar o Seth Rollins, que estava sem luta, com o Gunther, e aí tiraram o Rey Mysterio do programa e encaixaram ele nessa luta do Campeonato Intercontinental, assim que ele mostrou que ele estava bem. Não me importo de ver o Rey Mysterio na luta de escadas, tenho certeza que vai ser bem legal. A quarta luta da noite foi uma luta entre a Rhea Ripley e Io Sky contra Bifab Mitin, as cupinchas da Jade Cargill. Foi uma lutinha interessante, uma luta de 8 minutos de televisão, em que no final das contas a Rhea Ripley e Io Sky venceram com a Io fazendo um rolamento da morte. Tá? Não tem muito o que falar dessa luta não, foi muito voo e tudo mais. A Bifab e a Mitin estavam ali para apanhar basicamente. Então vitória da Rhea, um tempo de 8 minutos, que eu vou dar 3 estrelas para a luta, eu acho que é uma nota suficiente que eu posso dar para essa luta, 2,5 pela luta e meio pelo que aconteceu depois, porque a Jade Cargill veio pro ringue, e aí ela começou a atacar a Io Sky. A Rhea Ripley veio para defender, a Bifab e a Mitin seguraram ela no corner, e aí a Jade Cargill chegou, pegou o candlestick e começou a estraçalhar com a Io Sky na cara da Rhea Ripley. E isso lembrou muito aquela história do Gunther atacando o Jimmy Uso na cara do Jey Uso, quando o Jey ficou acorrentado na Road to WrestleMania do ano passado, tá? Só não teve aquela sanguinolência toda que teve no ano passado. Quem não lembra, o Jimmy Uso, coitado, sangrou que nem um porco naquela luta. Enfim, depois disso, a Rhea Ripley foi lá e foi acalentar a coitada da Io Sky, que tadinha, apanhou que nem uma condenada.
E depois disso, a gente teve um segmento, que depois desse momento teve o vídeo do Finn Balor, dando a entender que ele ia virar o Demon Balor para a luta contra o Dominic. O Dominic estava lá no locker room do Judgment Day, né? Tava conversando lá com o pessoal, perguntando o que que era, o que que tava rolando, não sei o que. A Liv Morgan estava ali com a Raquel Rodrigues, os meninos saíram, e aí apareceu a Roxane Perez. E aí a Raquel falou: olha, eu tenho que conversar com a Roxane, me dá licença um tempinho. Raquel saiu, e aí a Liv Morgan foi conversar com a Roxane, falando assim: olha só, eu quero saber onde está a sua aliança, porque você foi trazida pelo Finn Balor para o Judgment Day, mas a gente teve que mandar ele embora. Quando a Roxane ia falar alguma coisa, eis que apareceu a Stephanie Wacker. E a Stephanie Wacker jogou a Liv Morgan para cima da Roxane. As duas bateram cabeça, a Roxane caiu para um lado. A Stephanie pegou a Liv, cara, e jogou ela de cabeça nessa televisão aí que vocês estão vendo, quebrando a televisão. Meu irmão, a pancada foi muito, muito forte, tá? A gente não tem notícias de contusão, graças a Deus, mas assim, foi muito bem construído o segmento e depois a Stephanie mandou a Liv Morgan parar de falar da mamãe dela, lembrando que a Liv Morgan falou que a mãe da Stephanie Wacker era um lixo na semana passada, né? E aí também falou que a Stephanie era uma vocês já sabem, vocês viram, inclusive, ela falou em espanhol na semana passada. Então, foi bizarro esse segmento, foi muito impressionante. Eles estão aumentando a fisicalidade dessa feud entre a Liv Morgan e a Stephanie Wacker, e tá muito interessante de ver. Me parece que vai ser uma boa luta na WrestleMania, vamos aguardar. E para terminar o show, aí a gente percebeu que ia dar treta, tá? Porque o Brock Lesnar ele veio pro ringue para assinar o contrato com o Obafemi. E o Triple H estava presente no ringue junto com o Adam Pearce. Só que quando o Brock Lesnar estava vindo, né, veio o Brock Lesnar, depois veio o Oba. Quando o Oba começou a vir pro ringue, estava faltando 3 minutos para terminar o show. Já era 11h27. E aí eu falei, gente, olha só, eles estão na Netflix, eles podem estender um pouquinho. Então, o que aconteceu? O que eu pensei? Pô, eles vão chegar, vão assinar o contrato, vão conversar alguma coisa e depois vão partir para cima um do outro. Que nada. O Obafemi entrou no ringue, o Brock Lesnar foi para cima, os dois caíram no pau, né? O Obafemi foi jogado para fora, o Brock Lesnar pulou para cima dele, o Oba segurou e jogou ele no poste. Eles dois voltaram pro ringue, o Obafemi se jogou por cima do Brock, destruindo a mesa. Os dois foram separados pelos oficiais, mas eles não conseguiram fazer um bom trabalho. Depois, em um dado momento, o Brock Lesnar zuniu essa cadeira é pesada pra caramba, meu irmão. Zuniu a cadeira presidente pra cima do Oba, o Oba devolveu a zunida de cadeira, mas acabou que não pegou no Brock. E aí, depois disso, quando a gente achava que os dois iam voltar a se enfrentar, simplesmente o show saiu do ar. E aí o pessoal surtou e falou, pô, mas como é que pode? Não é possível, isso é um absurdo, não sei o que. Mas, gente, horários, né? Horários, o show acabou ficando pesado demais. Muita gente achou estranho, porque quando o Brock estava vindo pro ringue, as letrinhas subiram, né? Com os créditos do show. E o motivo foi esse, eles tinham que acabar o show na hora. E depois, aí apareceram umas fotos lá no site da WWE, e a última foto que aparece é essa aqui, do Triple H apontando para o símbolo da WrestleMania enquanto conversava com o Bafemi. Provavelmente falando pro Obo o seguinte, meu amigo, não destrói a sua oportunidade, porque se você se machucar nessa confusão com o Brock Lesnar, você vai perder o seu lugar na WrestleMania, e essa que é talvez a luta mais hypada da WrestleMania toda, né? E aí, com essa imagem, a gente termina o show. Assim, eu achei que o último segmento foi legal, o do Obafemi e do Brock Lesnar, né? Foi mais um segmento em que eles só vieram pra fisicalidade, até agora não teve essa história de, vou sentar aqui, vou trocar um papinho com você, não teve nada disso, foi fisicalidade pura. A única pena é que realmente o show ficou meio atrasado e eles não mostraram tudo, né? E aí, cara, não tem a quem criticar, a não ser a própria WWE que monta a grade do show, né? Teve um monte de segmentos, de videozinhos mostrando Las Vegas, que não sei o que foi totalmente desnecessário, né? E eles acabaram atrasando o show muito por conta disso. Mas enfim, eu acho que o show foi um show muito bem construído. Eu acho que, apesar da gente ter tido 4 lutas que não foram assim, meu Deus, que grandes lutas, elas serviram para alavancar histórias, né? Nós tivemos confusão na luta do LA Knight com o Theory, que acabou desembocando numa luta na WrestleMania, confusão na luta da Lash com a Bayley, confusão na luta da Rio com a Bifeb e a Mitin, e a gente teve vários segmentos importantes. Nós tivemos Seth Rollins e Gunther, a gente teve o segmento da Liv Morgan e da Stephanie Wacker, assim, teve muita coisa que foi história sendo
evoluída para a WrestleMania. Por isso que eu vou dar uma nota de 7,5 pro show. Tá? Apesar de no ringue o show não ter sido isso tudo, as histórias acabaram tornando o show muito legal. Tá? Até nós tivemos a Pipe Bomb do CM Punk, a gente vai ter que ver o que vai surgir de história com relação a isso, mas com certeza vai ter muito babado com relação a isso durante a semana. Vai ter vídeo notícia durante a semana pra gente falar sobre isso com certeza, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, não deixem de continuar apoiando e ajudando o nosso canal. Hoje à noite, 8h30, teremos live da NXT, o primeiro show da NXT após o Stand and Deliver. Vai ser importante pra gente saber o que vai acontecer com a Jacy Jayne, que perdeu o título da NXT, tá com cara de que vai subir pro main roster. O que vai acontecer com a Sol Ruka, tava com cara de que ela ia subir pro main roster, mas a Izzy Dame já apareceu querendo confusão com ela. A gente vai ouvir o Tony D'Angelo e a Lola Vice, os novos campeões da NXT, então é um show imperdível. Conto com vocês hoje, 8h30 da noite. E não deixe de fazer também tudo aquilo que a gente pede, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixar o seu hype e, acima de tudo, assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Procurem nas playlists do canal, às vezes vocês me pedem nas lives algum tipo de vídeo e a gente já tem esse vídeo aqui no canal. Tá? Então não deixem de procurar, vá lá nas playlists da Copa do Mundo, nas playlists da Tier List, talvez vocês encontrem o conteúdo que vocês me pedem, tá? E não deixem de colocar os comentários aqui embaixo sobre o show para vocês aparecerem no Sincerão da Galera, que é o vídeo que a gente coloca amanhã, onde eu reajo aos comentários de vocês. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até 8h30 da noite hoje com live da NXT.